Bom, vamos lá começar. Seja bem-vindo. Hoje eu vou continuar esse desenho. Esse desenho que a gente começou na outra aula aqui no YouTube. Essa daqui é a segunda aula que eu estou desenhando em tempo real. Essa daqui é a referência, né, que eu imprimi. Boa noite, a gente está começando aqui mais uma aula, tá continuando esse desenho que a gente começou no primeiro vídeo, tá? Eu desenhei esse pedaço aqui, a gente bateu um papo, né? Eu mostrei os materiais, mostrei a referência, que é essa daqui, ó, que eu imprimi no tamanho A4, papel sulfite, tá? Normal. Então seja muito bem-vindo a mais essa aula. E Henrique, o que que tá rolando, cara? O que que tá acontecendo? Tô perdido. Bom, a gente vai ter o nosso evento gratuito, tá? Só vou introduzir aqui um pouco o contexto do que tá rolando para você ficar por dentro. Então vai acontecer um evento gratuito chamado Jornada do Zero ao Realismo, que vai acontecer agora dia 30, tá? Entre os dias 30 de janeiro, segunda-feira, até 3 de fevereiro. É uma semana, tá? Com 3 aulas gratuitas que eu vou mostrar todo o caminho. Eu vou mostrar os principais passos, o que você precisa para fazer desenhos realistas do total zero, tá? De repente você está começando agora, de repente você até desenha já, mas não está satisfeito com seus desenhos e você está querendo aumentar o nível, você está querendo impressionar com o seu resultado, né? Alcançar mais realismo nos seus desenhos. Então essa jornada é para você, tá? Para você que está iniciando, para você que quer aprimorar sua técnica. E aí o que está acontecendo antes desse evento? Está acontecendo as aulas de aquecimento, né? A gente está fazendo aqui 10 aulas de aquecimento, já teve várias aulas, então já diversos assuntos, né, que a gente está tratando, já falei muita coisa, tá? Sobre material, sobre sombreamento, sobre... Enfim, tem muita coisa que eu recomendo que se você está chegando agora, aproveita enquanto está disponível para você rever tudo isso e chegar preparado, tá? O principal para você chegar preparado na jornada do zero ao realismo. Você vai chegar aquecido, né? É igual um aquecimento de um jogo mesmo. O que é mais importante, o aquecimento ou o jogo? O jogo, mas é preciso do aquecimento. Então muitas dúvidas eu já estou tirando por esses dias para você aproveitar ao máximo. Então se você ainda não se inscreveu na jornada do zero ao realismo, tá? É de graça. Depois vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. E você clica, se inscreve, colocando seu e-mail para você poder receber os avisos, tanto no e-mail como no grupo de WhatsApp que você vai ser direcionado depois que você se inscrever. Lembrando também que desde aqui do aquecimento, né, tá tendo aulas com macetes, né, dicas práticas. A gente também fazendo desenho junto. Vai ter desafios na jornada para a gente desenhar junto também. E aí para organizar tudo isso existe uma comunidade do evento que só vai durar também agora até dia 5 de fevereiro. Essa comunidade que é no Facebook. Para quê essa comunidade? Para a gente interagir melhor, para a gente estar num lugar mais íntimo, né, mais reservado, é uma comunidade privada, fechada, só para a gente do evento. E vai durar por poucos dias. Então ali a gente bate papo, né? A gente que é apaixonado aí pelo desenho, pela arte, a gente se conecta ali. Então você manda sua solicitação também no link, que vai estar tudo explicadinho aqui depois na descrição dessa aula, e você solicita que eu aprovo sua participação. E a gente troca bastante ideia, você também vai receber avisos lá, pode postar, se você já faz algum desenho, pode postar lá pra gente bater um papo. Eu acho que eu não esqueci de falar nada. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando aqui durante o processo do desenho. Tá lembrando que isso daqui é um desenho que eu estou fazendo, eu resolvi trazer as aulas de aquecimento, as aulas oficiais de aquecimento estão acontecendo, eu esqueci de falar, sempre às 8 horas da noite aqui no canal do YouTube. E a jornada do zero ao realismo vai acontecer também às 8 horas da noite. Dia 30 começa, segunda-feira. Então, por que eu estou falando isso? Porque essas são as aulas oficiais. Esse desenho eu não estou considerando como uma aula oficial do aquecimento. Então eu estou batendo um papo, estou tirando dúvidas, estou trazendo técnica também, estou tirando dúvidas também sobre a técnica, né, ensinando alguns macetes. Mas é importante que se você quiser um cronograma, se você quiser o principal de tudo isso,
é importante você seguir, né? Desde a aula 1 de aquecimento até a aula 10 e depois seguir as aulas da jornada, porque tá muito mais didático, muito mais explicativo desde o início, sobre papel, sobre o lápis, sobre o sombreamento, sobre o que você faz no começo, né? Texturas, tem diversos assuntos que eu estou tratando numa ordem muito mais didática, né? Então é importante você participar e aproveitar ao máximo. E aqui hoje a gente vai continuar, tá? Eu vou continuar esse desenho. É importante você ver a primeira aula desse desenho, que eu fiz essa parte e mostrei os materiais que eu estou usando, os materiais que eu vou usar, né? Eu vou mostrar meio rápido aqui, mas se você quiser mais detalhes, é importante você ver a aula 1, principalmente para você ver os macetes que eu já passei aqui, tecnicamente falando, né? A região que a gente usa, por exemplo, o pincel para esfumar, a região que a gente usa o esfuminho, as diferenças disso, como que você vai usar, né? Em que momento do desenho que você vai usar. Então é importante, tá? É importante você que não viu, ver. Se você viu também, quiser rever, aproveita. E eu estou usando lápis graduados, né? Que tem a graduação B, 2B, 4B. Não são aqueles lápis escolares, tá? Que a gente usa para escrever, por exemplo, na escola. Porque ele não dá essas tonalidades, né? Essas diferenças no tom do desenho. Então é preciso você usar esses lápis graduados que são próprios para desenhar. Não estou usando muitas graduações, tá? Estou usando esse daqui que é graduação B, da marca Staedtler. Esse também, que é HB, da mesma marca Staedtler. E aqui eu tenho dois da Faber-Castell. Eu ainda não comecei a usar, pode ser que eu use aqui, pode ser que não, que é 4B. É um 4B e um 6B que eu tenho aqui. E aqui, ó, 4B também, porque eu estou usando uma lapiseira com um grafite 05 e de graduação 4B da marca Pentel. Né? Foi com ela que eu já fiz essa região escura, que eu já comecei a puxar esses fios da sobrancelha. Né? Lembrando que toda essa parte aqui ainda vai vir muito acabamento, texturas, mas eu vou fazendo aqui, né? Primeiro essa parte, hoje eu vou ver se eu trabalho um pouco aqui em cima. Eu vou ver aqui durante a aula, para depois voltar aqui e continuar trabalhando no olho também. Então vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, continuar com lápis B, que eu já estava usando para fazer esse sombreamento aqui, ó. E eu só vou mesmo continuando o sombreamento com ele. Na aula, deixa eu lembrar aqui. Na aula 3, na aula 4 do aquecimento aqui tá tudo escrito, tá? Você vai entrar no canal do YouTube e vai ver essas aulas de aquecimento que eu tô te falando. Você vai ver lá a aula 4 de 10, né? A quarta aula de 10 aulas do aquecimento. Eu falei sobre sombreamento. Isso que eu tô fazendo aqui, ó. Eu passei, aliás, várias sacadas de como que você sombreia seu desenho, quais são os macetes, qual que é a forma que você segura o lápis, como que você deixa a ponta para fazer o sombreamento, em que momento que você usa a ponta mais fina, em que momento que você usa a ponta diferente, e várias outras coisas que eu mostrei nessa aula 4. É importante você pegar esse conteúdo para você entender um pouco por trás do que eu estou fazendo aqui. Lembrando que é só o começo, tá? As primeiras camadas aqui, depois eu vou trabalhando melhor nesse acabamento. Sempre observando a sua referência. Quando você estiver fazendo o seu desenho, eu falo seu desenho, qualquer desenho que você estiver fazendo. E sempre observe, eu já falei isso na primeira aula aqui desse desenho. Observa ela impressa que você imprimiu no papel em PB, né, em preto e branco. Eu recomendo, porque você vai enxergar os tons ali de cinza, vai ser muito melhor do que você ficar olhando para uma referência colorida. Facilita mais, né, na sua percepção na hora de desenhar.
Você pode também usar uma colorida, mas eu não aconselho. Eu aconselho você usar preto e branco. Já imprime em preto e branco. E aí você deixa essa mesma imagem preto e branco no seu celular, ou no seu notebook, no seu computador, ou no seu tablet, enfim, em alguma tela digital, para você observar nos dois lugares, tanto no digital como na folha impressa, né, no papel. Por que, Henrique? Porque você vai captar melhor muita coisa, né, quando você dá aquele zoom, olha com mais atenção no celular, coisa que na impressão você não vê. E aí você enriquece mais o detalhe do seu desenho. E a folha impressa te ajuda a ficar dentro da proporção também, né? Você vai desenhar texturazinhas na pele, vai fazer micro detalhes e tal. E a gente tende a focar tanto nesses detalhes quando a gente está desenhando, que a gente acaba fazendo forçado, acaba fazendo texturas grandes, maior do que tá, por exemplo, na referência. Então, quando você está com a referência aqui do lado do seu desenho, se você começar a fugir, você já percebe, né? Então é interessante, não só para isso, mas também para isso é interessante você ter a imagem impressa no papel para você ir olhando, tá? Como referência. Eu não estou forçando, tá? Essas primeiras camadas, aliás, nenhuma é forçada, né? Algumas eu vou pressionar um pouquinho mais, mas não é forçando muito. Se você força demais, você vai saturando o seu papel. Depois acaba que você não consegue chegar na tonalidade que você queria. Tem gente que faz o desenho e fica clarinho, sabe? A pessoa não sentiu que no final do desenho tá meio desbotado, sem vida. Ela não conseguiu chegar nos tons que ela queria. E aí não consegue mais, né? O papel já satura. O papel começa a não aguentar mais você passar lápis, porque você já saturou ele e ainda saturou com a tonalidade errada, né? Com lápis, sei lá, mais claro do que deveria, não trabalhou bem as camadas, depois não consegue mais escurecer. E eu falo para você, quem está participando, acompanhando as aulas do aquecimento, está anotando, quem conseguiu pegar o material de apoio, porque eu disponibilizo mesmo só ali durante a aula. No dia da aula, aliás, eu disponibilizo até a meia-noite daquele mesmo dia. Então quem está comparecendo e ainda tem esse prazo, está conseguindo baixar o material de estudo. Então, nossa, é uma bagagem, né? Tá pegando, adquirindo conhecimento. Tá adquirindo um bom conhecimento e colocando em prática. Quem está participando está demonstrando, né, além do interesse, a dedicação, o comprometimento. E sempre quem é comprometido vai mais longe. Sempre. Quando você se compromete, seu nível é diferente de aprendizado. Ainda mais nesse mundo corrido que a gente tem que fazer tantas coisas, às vezes a gente até quer algo, mas o tempo passa, a gente nem percebe, quando vê já perdeu. Por isso que eu falo da importância de você se inscrever na jornada, o link vai estar aí. E aí você seguir os passos ali, já entra no grupo do WhatsApp para você ser avisado. É muita correria no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Então quanto mais meios você tiver para poder ser notificado, melhor. Tanto seu e-mail, como no WhatsApp, como na comunidade do Facebook. Lá também a gente tem a oportunidade de trocar experiência sobre o desenho, compartilhar nossos desenhos, conhecer a galera que também está interessado, né? Que também está compartilhando da mesma paixão pelo desenho, da mesma vontade. E é bom demais a gente estar num grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo.
Parece que a gente se sente mais acolhido. Parece não, a gente se sente mais acolhido. A gente vê que outras pessoas estão na mesma energia que a gente tá, sabe? Ainda mais se você fala assim, Rick, eu nem tenho apoio, cara, não, eu me sinto só no quesito assim de apoio, minha família não me apoia, eu gosto de desenhar, eu sempre gostei, eu tô conhecendo agora, enfim. E só que eu não tenho apoio. E eu sei como é que é ruim, né? Às vezes você não tem apoio das pessoas mais próximas de você. E aí, em um grupo, em uma comunidade, a gente se une, a gente troca ideia, porque desenho não é só lápis e papel. Tem tanta coisa por trás que acaba atrapalhando a gente, parando, impedindo artistas de desenvolverem uma técnica. E não é porque aquela pessoa é diferente das outras. Muitas vezes é por causa desses assuntos que tá na base, não é o lápis e o papel, mas está na base do jeito que você pensa, que você encara, do jeito que você se planeja para conseguir aprender o desenho, para conseguir dominar a técnica. Sabe? Tá antes, tá na decisão que você toma. Como eu tô falando aqui, por exemplo, a falta de apoio, que não pode, isso não pode impedir uma pessoa, não pode impedir você. Isso e muitas outras coisas não deve impedir. Porque na vida a gente não tem apoio, a gente não vai ter apoio. Já pensou se fosse assim, a gente ter apoio, sempre apoio de todo mundo, tudo mil maravilhas? A gente nem ia amadurecer. Eu falo pra você que a gente nem ia crescer. E olha pro resultado das pessoas que passam pelos obstáculos. Aliás, que as pessoas que crescem no geral, tá? Fugindo até do quesito desenho. Que eu tô fazendo mais uns fiozinhos com a lapiseira, tá? Com grafite 4B. Vou trabalhando assim mesmo. Faço aqui, volto para ali, vou olhando a referência. Sempre importante, tá? A gente olhar a referência. Então, voltando no assunto do apoio, eu falo para você que o que de repente você só tá enxergando isso como um obstáculo, isso e outras coisas que talvez está impedindo você de encarar, de desenhar, de aprimorar sua técnica, de viver seu sonho. E isso que você encara como um obstáculo grande, porque de fato é um obstáculo, pode ser até uma vantagem para você crescer. Tem tantos exemplos se a gente olhar para todas as áreas, não precisa olhar só para o desenho, para a arte, a gente pode olhar para tanta coisa e ver exemplos das pessoas que tiveram tanto obstáculo. E aí eu posso citar aqui gente conhecida, né, famosa, conhecida, para a gente poder trocar uma ideia e você entender o assunto. Mas, as pessoas que você tá perto, que você trabalha, que você conhece, nos lugares que você vai, no mercado, sabe, no comércio, no passeio, aonde você vai, pessoas comuns, não precisa ser pessoas famosas, você vê que todos nós, a gente cresce com obstáculo. A gente olha, por exemplo, como eu falei que eu ia dar exemplo de gente mais famosa, você olha para o Silvio Santos, né? Olha a falta de apoio no portas fechadas, vamos dizer assim. E aí ele tinha uma decisão, né? Ou se abater ou acreditar.
Eu falei sobre isso na aula 1 de aquecimento, né? Sobre acreditar. Tudo assunto que gera em torno do desenho, né? Do desenhar, da arte, que não está só na questão de papel e lápis. E aí a gente sabe que as decisões dele trouxe crescimento. Falando dele, eu lembro do Pelé, né? Um outro exemplo que a gente pode citar de falta de apoio, de falta de... Eu não estou falando da família não, tá? Ele tinha um pai que super apoiou ele, o Pelé. Mas eu estou falando no sentido geral, porque obstáculo a gente vai ter, cara. Mesmo se a família apoia em alguma coisa, uma hora ou outra a gente vai ter obstáculo, não adianta. Alguma falta de apoio, alguma coisa vai acontecer. Não dá pra gente acreditar que tudo vai ser mil maravilhas. E aí você vê, né? Aí é arte, né? Futebol, a gente tá falando de arte. Ele tinha lá o jeito dele jogar. Ele não era o rei do futebol, ele estava começando. E ele quantas vezes ele ouviu a própria parte técnica falando isso para ele quando ele já estava começando a jogar profissionalmente. Cadê o apoio? Muitas vezes não vinha apoio não. No jeito que ele jogava, no jeito brasileiro, no jeito... Hoje a gente chama de jeito brasileiro, né? Na ginga, no... Enfim, o que se ouvia, o que ele ouvia era para usar aquela técnica fina, europeia, tudo certo, né? É uma técnica. Parar de jogar de outro jeito e jogar totalmente tecnicamente daquele jeito, como os europeus. Senão o Brasil não ia ganhar a Copa, o Brasil não ia... Desde aquela época essa mesma história. E aí a gente vê que o Pelé... Eu vou dar uma virada aqui para mim mexer um pouquinho nessa parte. Bom, falei que eu ia mexer ali, depois eu mexo. Tá na parte do cabelo. Eu continuo usando o mesmo lápis B porque eu estou usando um papel liso, tá? Papel liso... A gente teve a aula que falando mais sobre papel, tá? Não dá para eu falar muito aqui. Todos os detalhes que eu falei na aula do aquecimento, é importante você ver, que eu falei sobre materiais. Na aula de sombreamento também eu falei. Mas assim, resumidamente, papel liso que tem algumas características, alguns papéis para desenhar. Papel liso, você acaba trabalhando com as graduações um pouquinho acima do que se você estivesse trabalhando com papel mais texturizado. Se eu tivesse em um outro papel, de repente eu estava usando uma graduação HB, que é antes dessa B. E eu ia estar chegando nesse mesmo tom aqui. Ó. Só que para esse papel, se eu vim com um HB no tom que eu já sei que eu quero chegar aqui, que é o tom que eu estou observando na referência, ela não vai chegar no tom que eu quero. Eu já sei que não vai. No outro papel chegaria, mas aqui eu vou começar a fazer camada de um jeito claro, vou começar a forçar o lápis e depois... Quando eu quiser chegar nesse tom aqui, ó, eu não vou conseguir. Por isso que eu já estou vindo com lápis de graduação B. Né? E essas coisas, gente, são macetes. São detalhes. Que dentro do curso a gente aborda, nossa, tudo isso e muita coisa. Que são elas que vão fazendo sua técnica enriquecer, sabe? Que seu desenho começar a impressionar mesmo, ter realismo. Você começa a sair do nível que você tá. São vários detalhes assim. E às vezes você tá há anos, né, apanhando sem conseguir evoluir, sem saber exatamente o que você faz, com pontos cegos. E a gente acaba demorando tanto para aprender uma técnica. Então o curso ele existe para isso, né, para você encurtar seu aprendizado, aprender
em um tempo curto, ter muito conhecimento, evitar muitos erros, né? Os alunos, eu já mostrei alguns resultados dos alunos no aquecimento e você vê, vou mostrar mais também na jornada. E nossa, a grande maioria em 5 meses, menos de 6 meses já está no nível avançado. Justamente porque encurta, né? Acaba achando, né, o mapa do tesouro. E aí é só seguir o passo a passo e receber a avaliação, as orientações em cada desenho, né, que é o suporte que você recebe dentro do curso. Então, olha só, tô doidão, já tô fugindo dos assuntos, eu tava falando do Pelé, da falta de apoio. E é isso, né? A gente viu que ele uniu as duas coisas. Ele uniu a técnica, que é extremamente importante, cresceu tecnicamente falando, mas ele usou a ginga dele, ele usou o jeito brasileiro que a gente chama de jogar futebol. E ele se tornou o rei do futebol. Eu tô falando do esporte, né? Eu falei isso para a gente não misturar isso com a vida pessoal, que é outros assuntos, né? Coisas que aconteceram aí que eu não vou ficar entrando em detalhe. Mas eu tô falando aqui no sentido talento, no sentido aprimorar seu talento, né? Falta de apoio, obstáculo, crescimento. Quem ele seria se nos obstáculos ele desistisse? Se ele só fizesse se ele tivesse todo o apoio. E olha o impacto disso, né? Olha o impacto em numa multidão de garotos, de jovens. Olha o impacto no Brasil. Olha o que transformou a seleção brasileira em Copa do Mundo, o maior evento do esporte mundial. Olha onde o Brasil chegou. A partir dali, como cresceu, né, esse esporte, o respeito e tudo mais, por causa de decisões. E aí por causa de obstáculo, por causa de falta de apoio, é o que eu tô falando aqui. Que o que a gente às vezes julga como obstáculo, né, ruim, vai dar errado por causa disso, acaba sendo até vantajoso, porque é aquilo ali que vai te fazer crescer. E a falta de apoio, quando a gente fala também sobre desenho, de repente a família não apoia, alguém não apoia, às vezes é até por, não é nem por maldade, né, por bem, por proteção, que a pessoa não está agindo por maldade. Às vezes não entende, não conhece. Nós somos diferentes, a gente tem sonhos diferentes, cada um tem seus gostos, seus sonhos. Mas eu fico falando essas coisas para você entender que muito tem a ver com a decisão que você toma, não com o obstáculo que você passa. Porque sempre vai ter obstáculo. Papel higiênico eu mostrei na aula 1. Como que eu dobro. Na verdade eu nem lembro se eu mostrei. Talvez eu mostrei também no aquecimento. Mas é um papel higiênico folha dupla que eu tiro um quadradinho, destaco um quadradinho e você vai dobrar assim, ó, na diagonal. Depois você vai fazer outra dobra. Depois outra dobra. Vai ficar assim. E aí essa dobrinha na ponta, para dessa forma você trabalhar esfumando o desenho. Olha só. Quando eu esfumo, esse acinzentado vai ficando mais bonito, mais homogêneo. O grafite também dá uma espalhada. Ó. Dá uma clareada também, né? Depois é claro que a gente vai vir trabalhando mais camadas, porque é um processo o desenho.
De vez em quando você levanta, quando você estiver desenhando. Ó. Eu estou me afastando aqui do meu desenho. Na primeira aula eu mostrei isso também. Eu me afasto, começo a observar de mais longe, do lado da minha referência, desenho e referência, olho de longe, e eu começo a entender se esse sombreamento está próximo da tonalidade que eu fiz, começo a perceber alguns errinhos, porque quando eu estou sentado perto do desenho eu não percebo. Então é importante eu levantar, olhar de mais longe, e de vez em quando eu volto, olho de perto. Isso sempre está acontecendo enquanto eu desenho, né? Para você ir percebendo algumas falhas, se a tonalidade está boa. Se você só ficar sentado aqui, ó, desenhando perto do desenho, você acaba não percebendo esse tipo de coisa. Você acaba não aprimorando a sua percepção como você poderia aprimorar. E aí tudo isso vai interferir no resultado que você vai ter e no realismo que você vai alcançar. Olha aqui, ó, o papel higiênico. O que eu acabei de fazer aqui na região do nariz, ó, vou fazendo assim, ó, de forma circular. E aí eu vou trabalhando, esfumando o desenho nesse acabamento, ficando mais liso, sombreamento. Claro, só o começo, depois eu vou trabalhar mais camada. Como eu falei na aula 4 do aquecimento, que eu falei sobre sombreamento, sobre camadas. Ó, aqui com cuidado eu vou vir com a lapiseira Grafite 4B. Sombreando aqui, ó, a parte do nariz, da narina. Vou dar uma pontada no apontador de manivela, tá? Super recomendo esse apontador de manivela, que eu já mostrei também nas aulas do aquecimento. Sempre às 8 horas da noite, tá? As aulas da jornada do zero ao realismo também 8 horas da noite, vão acontecer sempre às 8 horas da noite. Então anota para você não esquecer, para você não perder nada. Outro exemplo que a gente pode pegar do Pelé é que talento ele tinha. Só que ele não era conformado com o talento dele. Senão ele não ia se tornar rei do futebol, ele não ia... Nossa, ele ia ser mediano para menos. E relatos de, né, as pessoas conviviam com ele, enfim, a gente vê muita coisa o tipo de treino que o Pelé fazia, como que ele queria sempre se diferenciar, treinava bastante, ele não estava conformado, ele, eu sou talentoso e acabou. De jeito nenhum, ele sempre estava buscando mais, aumentar o nível. Os próprios treinamentos. Unindo a técnica, né, com a paixão que ele tinha. Como na arte, no desenho, aliás. Henrique, eu não tenho talento, não. Não tenho talento nenhum. Não é pra mim desenho. E eu falo pra você, o talento já se manifesta em você pelo interesse que você tem. Um interesse incomum que eu costumo falar pelo desenho, pela arte. Você que está acompanhando as aulas, você que está aqui agora, você poderia estar fazendo qualquer coisa agora. Você que está vendo no replay, de repente estava com algum compromisso, ninguém obrigou você a buscar o conteúdo, a se enriquecer, né, ter conhecimento para poder desenhar, para poder entender os macetes, a técnica. Ninguém te obrigou. É o interesse que você tem, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Muitas pessoas, aliás, estariam fazendo outras coisas, não teriam interesse. Teriam um interesse pequeno, né? É isso que eu quero dizer. Então esse interesse
querer aprender, em querer crescer, em querer evoluir, isso daí já é o talento manifestando em você. E aí você é comprometido, e quem é comprometido é como eu falo, vai ter muito resultado. Sempre que você se compromete. Por quê? Porque você coloca em prática, você quer crescer, você quer conhecimento. Você quer anotar, você quer entender o que você está percebendo, você quer colocar em prática, você quer ter o seu resultado. Você não quer só olhar o resultado dos outros. Aqui, ó, eu tô querendo mexer aqui, continuar esse sombreamento do nariz, começar essa base, passar o papel higiênico, só que tem esse cabelo que tá caindo aqui, ó. Aí eu quero já deixar um pouquinho mais marcado esse cabelo. Não vou desenhar ainda o cabelo, eu quero só marcar um pouquinho essa beirada aqui, ó, pra mim depois trabalhar o sombreamento e não perder os riscos, senão vai virar um tom só, eu vou perder o que eu já comecei a riscar no traço, quando eu fiz o traço do desenho. Então eu vou passando de forma a fazer fios mesmo, né, começo e final suaves, só para ir marcando um pouquinho mais escuro com a lapiseira, para depois eu não perder. Aula 8 do aquecimento, tá, gente? Desenha junto um cabelo realista em 3 passos. Então você que tem dúvida sobre desenho de cabelo, de fios, sobre a técnica, é importante você ver. Ver, né, internalizar, entender e colocar em prática. Então, para finalizar esse assunto que eu estava falando aqui sobre a falta de apoio, sobre obstáculos, sobre você buscar, né, realizar os sonhos que você tem. É isso que eu falo para você, não deixe de acreditar em você, não deixe de fazer algo porque você não recebe o apoio, né, daquela pessoa, de alguém. Porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? O que você pode é transformar a percepção das outras pessoas. Quando você acredita em você, quando você, né, ergue a cabeça, estufa o peito e vai para cima para fazer o que tem que ser feito, aí você começa a virar exemplo. Você começa a virar exemplo, você começa a mudar a percepção que as pessoas têm. De repente de você mesmo, né? De repente até a forma que ela te percebe. E quantas pessoas acabam, né, se impedindo, desistindo, deixando de sonhar, deixando de viver, deixando de fazer algo, só porque deu ouvidos a outras pessoas, a falta de apoio, esperou apoio de todo mundo e aí não tem o apoio, ela não fez nada. E aí é o que eu falo pra você, a decisão é sua, não fica culpando ninguém, não fica culpando as pessoas pelo resultado que você não tem. Ah, foi por causa disso, por culpa daquilo. Claro que existem os obstáculos, existem os desafios, mas a gente pode superar, a gente pode enfrentar, a gente pode erguer a cabeça, né? Ter confiança, seguir em frente. Quanto que isso vai fazer bem, não só para você, como para outras pessoas que você vai impactar. Que você vai impactar. A gente viu até o Pelé antes de falecer, deixando esse recado até pro Neymar. Falando, continua,
né, sobre ele continuar na seleção. E falando no geral, né, para o Neymar entender também que além do Neymar, não é só sobre ele em si, é sobre o impacto que ele causa nas pessoas, né, na garotada, nos jovens. É tão bom isso. A pessoa não pensar só nela, pensar no impacto que ela causa também nos outros. E aí a decisão que você toma, ela vai moldar o futuro que você vai ter. E eu garanto para você, lá na frente, você vai lembrar isso que eu tô falando aqui. E aí ou você vai estar com fruto do bom resultado de você ter enfrentado, se dedicado e teve aquele fruto do resultado que você buscou, ou você vai estar com fruto de ter desistido, sem o fruto que você um dia podia ter tido, né, na mão, ter sonhado. Aí você pode estar arrependido, olhando para trás, lembrando que tudo foi as decisões que você tomou. Então pensa nisso, tá? Além da técnica do desenho, pensa também nessas coisas que giram em torno do desenho, das atitudes que você vai ter, que é muito importante. Importante para o futuro que você vai ter, para o resultado que você vai ter. Ó, eu falei na aula 1 que fios, texturas, algumas coisas que a gente não vai querer perder. Por exemplo, eu fiz isso daqui. Se eu passo o papel higiênico, se eu passo o esfuminho, se eu passar aqui, eu vou esfregar e vou perder todo o detalhe que eu fiz. Eu não quero perder. Aqui na pele, sim, posso passar o papel higiênico igual você viu passando, porque é uma área lisa, tal, não tem o detalhe. O detalhe vai vir depois, quando eu trabalhar a textura. Então aqui, ó, faz parte disso. São fios de cabelo que, se eu passar o papel, claro, depois eu vou passar o papel. Que eu vou trabalhar no sombreamento, eu vou dar uma passadinha de papel aqui, ó. Vou misturar assim um pouco essa tonalidade. Só que agora, nesse começo, eu vou primeiro trabalhando com pincel, para mim não borrar tudo isso daqui antes da hora. Porque só de eu passar o pincel, já tá dando um acinzentado em volta da pele aqui, ó. Eu já vou até aproveitar esse acinzentado para continuar fazendo o sombreamento na pele. Tem horas que o pincel, que nem aqui, por exemplo, tá deixando o fio ainda muito firme. Tipo, não tá desfocando os fios como de repente eu queria. Como de repente você vai estar vendo na referência que os fios de cabelo estão um pouco mais desfocados. Aí nessas horas é importante, tá? Mais no acabamento final, depois quando eu vou trabalhando mais aqui eu vou mostrando. Aí é interessante a gente vir passar um esfuminho assim, ó, deixar mais desfocado, quebrar um pouco essa dureza do traço. Porque essa dureza do traço, muitas vezes a gente está seguindo a referência e não existe isso na referência, está mais suavizado. Então a gente tem que usar o instrumento que a gente tem para deixar mais suave. Eu não vou ficar fazendo agora porque isso é mais para o acabamento mais para frente, né? Mais final. Por enquanto ainda é bem começo do processo, então só dei uma leve escurecida para poder trabalhar a região da pele. E aqui, ó, igual eu falei, nas beiradinhas, por que não? Já posso dar uma passadinha de papel. Não tem problema. Só que eu quero trabalhar sombreamento. Se eu passar muito papel aqui, eu já vou clareando isso e depois de repente vai ficando mais ruim para escurecer onde eu quero escurecer aqui, ó, a região da pele. Por isso que eu volto agora com lápis B. E aí eu vou sombreando essa beirada aqui da pele, né, da região da pele, do nariz. E aí, ó, por mais que eu estou trabalhando o sombreamento, os riscos aqui do cabelo eu não estou perdendo de vista. Se eu tivesse trabalhando esse sombreamento com essa tonalidade aqui, essa primeira tonalidade, eu já ia estar perdendo todo o esboço que eu fiz do cabelo. O lugar, né, mais ou menos o lugar que tá.
Aqui faz até parte do cabelo. Eu tô até pintando onde é cabelo. Precisa também ficar idêntico à referência, tá? É impossível, né? O desenho ficar idêntico à referência. Por mais realista que fique, ele nunca vai ficar idêntico. A gente tenta deixar o mais próximo possível. Mas tem que entender também o bom senso, né? Quando não dá para fazer algo, a gente tenta usar a técnica para deixar aquilo agradável, bonito de se olhar, mesmo que não esteja idêntico à referência. A galera curtiu demais as aulas de aquecimento. Muito conteúdo rico, organizado. Ainda tinha um material de apoio, né, desde o início que está tendo. E aí você até a meia-noite consegue baixar, depois ele some, né, para honrar as pessoas mais comprometidas que estão ali no horário da aula, né, que chega um pouquinho depois, mas que comparece. Então, quanto mais comprometida a pessoa é, mais ela absorve, mais ela coloca em prática, mais ela evolui. E mais eu vou honrar também, né? Pessoa que é mais comprometida. Então assiste, tá? Enquanto está disponível, aproveita para anotar tudo. Se você não pegou material de apoio, faz a sua anotação dos pontos que você, né, que mais fez sentido para você. As principais anotações da aula, coloque em prática. Sempre às 8 horas da noite, tá? Tanto aquecimento como as aulas da jornada do zero ao realismo. Praticamente um curso gratuito, né? Muito conteúdo. Não só conteúdo prático, né? Não adianta também eu só passar prático e não te dar também teoria, te dar do jeito que você viu mesmo acontecendo no aquecimento, né? É uma bagagem muito maior de conhecimento que você tem. E aí depois tem mais, né? Durante a jornada tem mais desafio, tem mais desenho pra gente fazer junto. Aprender junto, adquirir esse conhecimento. E aí quem quiser dar um passo além, a gente vai abrir a nova turma pro meu curso. Galera que quer continuar e aí quer seguir um passo a passo bonitinho, arrebentar de ter resultado nesse ano de 2023, aí a gente vai estar junto dentro do curso. Que eu não mudei, eu continuo usando o mesmo lápis de graduação B, tá?
É um trabalhinho de paciência, né? Você vê que são várias camadas. Não adianta a gente querer na primeira camada já tá pronto. Tem que ter paciência para ir chegando aos poucos no tom que você quer. Na aula 4 a gente falou, na aula 4 do aquecimento, para a jornada a gente falou sobre sombreamento. Teve algumas dúvidas também de quem estava assistindo sobre se a gente deve escurecer aos poucos, né? Eu estou fazendo um sombreamento aqui na pele. Eu devo escurecer aos poucos ou eu já devo vir com um tom mais escuro logo de cara na hora de fazer? E aí eu respondi, depende. Aqui, por exemplo, nessa região da pele, eu estou escurecendo aos poucos. Eu não estou forçando o lápis, eu estou trabalhando camadas. Se por algum acaso eu perceber que esse lápis B não vai chegar no tom que eu quero, pelo menos eu não saturei o papel. Aí eu venho com a graduação superior, dou uma passadinha aqui de leve. Eu já fiz uma boa base, aí eu vou escurecer até onde eu quero. E por que que depende? Se for uma região bem escura, se for um acinzentado bem escuro mesmo na referência, quase puxando para o preto, aí não dá para fazer o que eu estou fazendo aqui. É interessante você já vir com o lápis mais próximo daquela tonalidade e vai fazendo as camadas, mas com um lápis mais escuro. E não com, por exemplo, vou pegar esse B e vou fazendo assim, ó. Depois eu vou escurecendo até ficar escurão. Não vai ficar escurão. Tem um certo limite, né? Então, antes mesmo de começar aquela parte, você já tem que analisar qual graduação que você vai usar. E aí, é claro, tem que ter uma certa experiência. No começo você não vai ter, talvez, a confiança de entender qual é o lápis. No curso, o bom de ser gradual no curso é porque você... Cada exercício ali, no começo eu vou te falando tudo, vou te falando o material, qual lápis. Você vai entendendo aqueles tons acinzentados. Você já vai logo de cara entendendo o que cada lápis, cada graduação vai fazendo. Então você adquire essa experiência rápido, né? Entre aspas. Até que chega o ponto que você já vai dominando, sabendo exatamente qual lápis que você vai usar. Só de olhar aquele tom você já vai saber. As dúvidas sobre isso é mais no começo mesmo. E aí, como eu estou escurecendo aqui, eu vou mexer um pouquinho aqui na testa também.